Deus fez o homem temê-lo, isso é Eclesiastes 14. E foi explicado como referindo-se a pesadelos. Então, esta é a razão pela qual o homem justo tem que ter um sonho ruim. Aprendemos que quando o homem tem um sonho, deve desabafá-lo com aqueles que são seus amigos. Amigos são cabalistas, tá? Não são amigos que não são cabalistas, são amigos cabalistas, para que possam expressar os seus bons votos, tá vendo? E pronunciar as palavras de bom presságio. Então, mesmo que uma pessoa te fale um sonho ruim, você dê bons votos e interprete sempre para o bem. O desejo, que é o pensamento, é o começo de todas as coisas. E a expressão e a conclusão, e assim um profundo simbolismo terá sido realizado. E tudo isso terá sido para o bem. Assim, os amigos de um homem devem afirmar a boa interpretação, então tudo ficará bem. Vemos assim que Deus comunica a cada homem através dos sonhos o grau e a tonalidade da cor apropriada ao grau e à tonalidade. Então, a tonalidade é a cor do próprio homem, porque cada homem tem a sua tonalidade e a sua cor interna, não é? Como ele vai interpretar o mundo externo através do seu cérebro. O judeu observou certamente apenas o bom homem, né? Para ver sonhos verdadeiros. Quando o homem está dormindo na cama, sua alma deixa ele e voa de um lugar para o outro, em direção ao mundo superior, e entra o mais longe que ele pode. E numerosos grupos de espíritos puros que atravessam o mundo o encontram. Se ela for digna, a alma, ela sobe ao topo e vê coisas notáveis, mas se não, cai nas mãos do outro lado, que lhe comunica coisas mentirosas, tá vendo? Então pode haver, as pessoas trazem muitas mentiras lá do outro lado. E quando o homem acorda, a alma lhe comunica o que viu. Assim, um homem justo vê um sonho feliz, mas não verdadeiro. Veja, o homem justo vê um sonho feliz, mas não verdadeiro, para afastá-lo do caminho da verdade. Porque quanto mais se desvia do caminho reto, mais o contaminam. Da mesma forma, quem se prepara para se purificar é purificado de cima, e quem se prepara para se contaminar é igualmente contaminado lá de cima. Isso já foi explicado em outro lugar. Veja a construção. Então, aqui quer dizer que os homens que são justos, eles têm maus sonhos. Então veja, eles têm maus sonhos por quê? Porque eles, os amigos que têm os maus sonhos, estão vendo a responsabilidade e como eles devem se manter apegados à Torá. Enquanto aqueles que são injustos, eles têm bons sonhos. E aí o que acontece dentro disso, né? Ele então é enganado. Ele vai sendo enganado, como a gente vê por aí, como as coisas acontecem. Assim, o Rabi Yossi e um homem da Judéia conversaram até o amanhecer. Veja, então o Rabi Yossi observou, certamente a razão pelo qual o nome de José não é mencionado com as bandeiras das tribos, porque não existe uma tribo chamada Josefitas, né? Não existe, existe depois Menashe e Efraim, que vão representar o signo de peixe, que são 2 meses chamados meses de Adar, Adar 1 e 2. O Adar 2 ele só acontece a cada 19 anos, ele acontece 7 vezes. Então tem essa construção. Muito bem. Dentro dessa conotação, então, que a gente está falando aqui, né?
aqui a gente está no números 3, né, 825, números 3, e no números 3 vai falar sobre isso, sobre as bandeiras. E é que ele se exaltou acima dos seus irmãos, por isso que não tem essa bandeira. O judeu disse: ouvi dizer que José derivou do mundo masculino. Bem, o mundo masculino e feminino a gente já entendeu. O masculino são as sefirotes que doam para as sefirotes femininas. Por exemplo, Keter, o Criador, né? O Criador doa para a primeira sefirá, que doa aqui para a primeira sefirá masculina. Então era Adão, se tornou Adão e Rava. Adão vai doar para a feminina. Veja. Depois aqui vai doar para a masculina novamente, que vai doar para a feminina, e assim vai, não é? Sempre o masculino e o feminino vão gerar um próximo filho. Masculino e feminino vão gerar um próximo filho. Então eu tenho aqui a mão esquerda, que vai ser sempre feminina. Veja, 5 dedos. Esses 5 dedos aqui da mão feminina, por que são femininas? E por que são negativas? Porque sempre vão receber. Então eles vão receber. Então essa mão esquerda. Qual é a mão direita? Aquela que sempre vai otorgar, sempre vai doar. Tá vendo? Então aqui nós temos as sefirotes que sempre vão doar. Umas são as verdes, tá vendo? Mão direita e mão esquerda. Isso é uma construção metafórica, né, dessa questão. Então veja, masculino e feminino. Então Iosef, ele era do sistema masculino porque mesmo ele estando aqui, ó, aqui só a mão direita, ele estando no lado esquerdo, é ele que vai doar, ele que vai otorgar todas as bênçãos para os níveis inferiores. Então a Torá, o Zohar, ele está trazendo essa construção. Então ele era considerado, que dizer que ele derivou do mundo masculino, enquanto seus irmãos derivaram do mundo feminino. Por essa razão, e aí a gente deve observar mais ainda que os irmãos não são as sefirá, mas são as ligações das sefirás. São os meses do ano e também são os graus espirituais referente a cada dia, a cada mês do ano. Por essa razão ele foi incluído entre eles, ele não foi incluído entre eles. Assim está escrito: todos nós somos filhos de um homem, onde a palavra nós, não é? Que significa anarno, aí a construção aqui significa que, né, nós, a palavra nós aqui, que é narno em hebraico, está dizendo aqui, né, está escrita como narno. Veja, narno, né, significa nós, está escrita narno, sem a letra aleph. O aleph é a imagem do princípio masculino, porque o aleph foi a primeira letra a ser criada, então ela foi gerando as próximas letras, diante da oposta, que é a feminina, doação e recepção, que é a imagem do princípio feminino. E como os irmãos não exibiram o simbolismo da aliança, ou seja, a Torá, o aleph foi retirado deles, ou seja, eles estavam no princípio feminino. Eles ficaram com aspecto feminino e ficaram na companhia da Sheriná. Mas então eles disseram: somos homens retos, isso é o Gênesis, exatamente lá no 42:31. Usando, vamos ver aqui, ó, Gênesis 42:31, somos homens retos. Então eles construíram já, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, dissemos, estamos sendo honestos, né? E aí a gente tem aqui, a gente não precisa do resto, está cortado aqui, mas já tem aqui, ó, somos anarnos, nós somos honestos, né? Então, existe aqui, né? Eles falam que não são meragilim, né? Que eles são honestos e que eles não são meragilim. Então, veja, a restauração aqui então, né? Da palavra narno, que lá em cima está faltando uma letra aleph. Os nossos sábios continuam construindo então aqui, né? Então, eles somos homens retos, usando a forma completa narno, nós, que contém o aleph. E sem estarem certos, eles estavam certos. E sem estarem certos, eles estavam certos. Já que José estava presente com eles.
Além disso, essa opinião é apoiada pela passagem. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos. Isso já vamos ter que subir, veja, em Gênesis 42, 13. Subimos de novo. Veja como é que os sábios, eles vão lá embaixo, voltam no texto, desenhando toda a passagem da essência divina para o nosso mundo. Então, ó, eles responderam: nós teus servos, éramos 12 irmãos. Então ele fala que eles eram 12. E aqui nós temos a palavra Narno e a construção de que eles eram 12 irmãos. Vamos ver aqui, para não atropelar o Zorro, o que eles dizem aqui. Então aqui José foi claramente incluído no número 12, e portanto eles usaram de forma semelhante a forma completa nós somos, a Narno, e não a forma defeituosa, Narno. O Rabi Yossi observou todas essas exposições que acabamos de dar devem agradar a Deus, já que a Sheriná não começa daqui, de acordo com o versículo, pois aqueles que temiam o Senhor falaram uma com a outra, não é? Então, e o Senhor ouviu e ouviu diante dele. Foi escrito um livro de recordação para aqueles que temiam a Shem. Vamos ver aqui em Malaquias 3,16. E assim, deixa eu ver se está certo aqui. Deixa eu só observar o texto aqui. Ouviu diante dele foi escrito um livro de recordações para aqueles que temem a Shem, Malaquias 3,16. Ah, sim. Então veja aqui, ó. Um livro de recordações foi escrito por ordem de Deus a respeito daqueles que reverenciam Shem, né, e estimam o santo nome. Então veja, um Sef, Zicaron, um livro de recordações, Lefinei Lerai, Adonai Uleroshiv Shemor. Veja, é importante que aqueles que são servos de Hashem estejam dentro desse sistema de entendimento. Veja, são 7 palavras que ligam ao número 7 de todos os seres humanos. Qual é a questão aqui? Um livro de recordações, por ordem de Adonai, foi escrito, veja, aqui a ordem foi do Eterno, quem escreveram foram os anjos, né? A respeito daqueles que reverenciam Hashem e estimam o seu santo nome, que não é estimar com aquele respeito, é amar, é entender que tudo veio de Hashem, é pedir a Hashem para construir esse sentimento dentro de você, veja. E aí lá vai estar escrito, não é? Imagine quando Deus abrir e ver os graus daquele, olha, essa pessoa me amou assim, assim, assim. Aí você vai chegar lá e vai falar: Poxa Deus, eu te amei porque eu, não é, era uma pessoa muito especial. Mas aí você vai ver que Deus criou você, criou tudo que você tem. E às vezes eu me pergunto: será que a gente prioriza Deus por tudo que Ele deu a gente, principalmente pela vida? Será que a gente faz o possível para o eterno, mediante que tudo é dele, até as nossas ações? Será que nós realmente nos colocamos dentro dessa Torá, ou nós nos preocupamos mais com aquilo que nos dá um pouco de prazer nesse mundo? Cara, vai ser assim assustador. Vai ser assustador. Porque não vai ter como confrontar, não vai ter como esconder do outro, não vai ter como esconder de Hashem. Vai estar lá escrito os graus. Olha, esse fulano me amou até esse grau. Esse aqui fingia que me amava, mas não me amava, estava só com interesse. Ah, aquele lá não. Será que vai ser escrito como foi escrito do rei Davi sobre nós, ou Shimon? Ou será que os nossos sábios
Ou será que nós vamos estar escritos lá? Depende da nossa paixão, da nossa intensidade, do nosso amor, da nossa dedicação, de como a gente realmente leva isso. E isso vai ser incrível. E aí diz aqui, ele colocou sob sua custódia junto por 3 dias. Ou seja, os irmãos, né? O Rabi Eleazar disse, esses 3 dias correspondem aos 3 dias durante os quais os homens de Siquém ficaram doentes. Vamos ver aqui em Gênesis 34, 25. No terceiro dia, quando estavam todos com dores, Simeão e Levi, 2 filhos de Jacó, não é? Pegaram cada um a sua espada, chegaram à cidade sem serem molestados e mataram todos os homens. Por quê? Eles tinham, eles tinham o príncipe de Sherem, ele tinha violado Diná. Na verdade, Diná é Din, ele tinha violado, e Shimeon, né, que é o símbolo de Liá, e também Levi, que é a letra Zayin, o mês de Sivan. Eles foram na cidade, na surdina, quando todos eles estavam muito fracos, e mataram todos eles, né? Então, porque eles circuncidados, como são circuncidados, eles mataram todos eles dessa forma. Aqui, deixa eu ver aqui para a gente não perder a construção aqui do Zorro, depois a gente explica um pouco melhor. Então veja só, eles ficaram doentes. Observem que está escrito aqui, José lhe disse no terceiro dia, façam isto, né? Então, façam isto, Zote, que é a presença masculina, né? Este, e vivam, com que eles mostraram que ele não iria agir em relação a eles da mesma forma que eles haviam reagido em relação a Siquém. Aqui a gente deve parar e construir aqui essa ideia dentro de uma base mais forte. A base mais forte que nós estamos falando é o espaço-tempo, mas também o espaço interno. O estágio que é além do tempo, que são nossos pensamentos, nossas almas, nossos desejos. Então fala aqui sobre essas duas letras. A letra Vav, perdão, que é responsável pelo mês de Iá. É lógico que a gente tinha partido, não é? Lá de trás, o mês de Nissan, onde a Shem começou a tirar a gente do nível do ego. Então, nesse nível, nós recebemos a Torá, não é? E depois fomos para o mês de Vav, é isso que a Torá está falando. E depois chegamos à letra Zayin. Depois vamos dar continuidade com outras letras e com outros tempos, com outras metáforas para essa construção. Muito bem. Então aqui o que estava falando é que esses dois irmãos, que eram representantes do mês de Liar, né? Eu sempre falo Liar, não sei porquê, assim, ó, Nissan, Nissan. E aí aqui em Nissan a gente tem a saída, não é, do nosso cativeiro. Qual é o cativeiro interno? Cativeiro dos nossos desejos, cativeiro daquilo que nós salientamos acima da Torá e do mundo da alma. O que é esse cativeiro? Ele está formado exatamente, né, por essas letras Iá e Iá, não é o próximo mês. Então Iá é o próximo mês. Esse Iá aqui uma outra construção. Depois nós temos na letra Zayin, nós temos aqui o mês de Sivan. É o mês de Sivan. E esse mês de Sivan, então, tá trazendo para nós a conotação desses estágios espirituais que estão acontecendo. Então, isso significa que Yosef sendo Yesod, sendo a representação da lua, também de um sistema interno dentro do homem, ele está lidando com os meses. A gente tem os ciclos, né? Os ciclos da lua. Esses ciclos da lua, eles estão caindo exatamente agora sobre a manifestação dessas forças
E o que acontece? Você é que está sobre elas. Qual é o nível que você está dando para Hashem, não é? Para Hashem, de intensidade dessa força toda que ele está mandando para você. Veja, a Lua está aqui, não é? A Lua tem seus ciclos, ó, que coisa bonita. Ela vai girando, ela vai sendo iluminada pelo Sol. Aqui embaixo tem os meses que são criados, e aí também tem os julgamentos, tem também as coisas duras, mas tudo o que está sendo construído, tudo o que sua mente capta, tudo aquilo foi só para você estudar a Torá. Toda a vida que você recebeu, tudo que Deus tinha de você era para que você aprendesse a Torá, mas quando a gente fala Torá, a gente não está falando só de estudar. A gente está falando de uma mudança interna, de um amor que deve se criar por essa Torá, que deve ultrapassar a barreira da lógica. Não aquilo que o meu Deus me dá, mas aquilo que Ele já me deu. Não aquilo que eu desejo receber dele, mas aquilo que eu desejo oferecer para ele, porque ele criou a minha vida, eu mesmo não sabendo que eu era antes de tudo isso. Uau! E aí lá naquele dia vai estar escrito o nome de vocês, a intensidade que vocês estudaram essa Torá, todas as intenções que vocês tinham no coração ao estudar essa Torá, nada poderá escapar. E aí a responsabilidade é sua, somente sua, de construir o melhor daquilo que você acredita. Veja, então, quando nós estamos construindo isso, está falando dessas guerras internas, de sistemas externos. Veja, pois embora eles primeiro tenham feito com que o povo de Siquém assumisse o rito sagrado, não é? Ou seja, a nossa circuncisão, que a gente já explicou algumas vezes para vocês, né, que é na lua, que a palavra Zot, este simboliza, então os extremistas até o exterminaram, perdão, até o último homem. Veja, disse José por sua vez, faça isso Zot e viva. Lá naquela questão que ele estava lidando com os meses, são graus diferentes do mesmo mês, então quando eles deixaram matar os homens, eles circuncidaram os homens, ou seja, eles circuncidaram a vontade de receber, e quando eles circuncidaram o seu desejo de doar, perdão, que são os homens, a parte masculina, como a gente viu, eles então mataram toda a sua vontade de doação. E o responsável por isso foi quem? Foi Shimeon e foi também Levi, que representa a tribo, né, de Levi, porque são 2 meses. Quando é que acontece a quebra da tábua? Quando acontece a entrega da Torá? Em Sivan, porque são gêmeos. 2 Torotes foram entregues. Durante esses 6.000 anos, Hashem tem nos testado. Durante 6.000 anos, ele tem mostrado para a gente e deixado nós seguirmos o caminho que nós quisermos escolher. Todos os caminhos que nós escolhemos, nós fracassamos. Todos eles. Tomamos uma tapa na face com a luva de película e depois que doeu na alma, a gente ficou sem saída. A gente não sabia para onde íamos. Não tinha mais o que a religião pudesse oferecer a gente. Não tinha mais o que entes queridos poderiam servir a gente. Nossos sonhos já estavam realizados e eles só implementaram uma parte da nossa vida, mas na verdade chegamos à conclusão de que nós estávamos vazios. Que tudo aquilo, conforme o tempo vai avançando, vai ficando mais para trás, menos tempo, e a gente intensificou todos esses sonhos em nós e colocamos toda a nossa vida em prol disso. Isso essas forças, esses pesadelos é para aqueles que temem a Hashem. Não é para quem não teme, não é para quem está desligado, não é para quem não está nem aí, não é para quem está tão egocêntrico, não. Esse desejo, esses sentimentos são
para as pessoas que estão realmente sendo preparadas, são realmente despertadas pelo Eterno, para que possam entender a gravidade de não estudar essa Torá dia e noite. Quando nós compreendemos isso, quando nós compreendemos que vai estar escrito aqueles que temem, aqueles que estudam essa Torá, eu pergunto para vocês, qual é a intensidade da Torá na vida de vocês? Vocês vivem para a Torá e pela Torá, ou vocês vivem achando que vivem para a Torá, ou, né, outras questões? Percebam que o assunto aqui é muito sério. Eu tenho uma pele que ela tem que ser escrita a Torá nela, uma alma que tem que usar essa tinta divina das letras hebraicas para escrever essa Torá nela. Eu tenho que me apaixonar todo dia pelo Eterno, apesar de todos os níveis baixos, de clipotes, de desejos, de tudo aquilo que eu acho que tem que ser ou não tem que ser, eu tenho que sair acima de tudo isso. Eu tenho que chegar num local onde essas coisas ficam para trás. Onde eu fale, realmente, o Senhor está com toda a razão. Realmente, o que eu teria se não fosse o Senhor? E por que, Hashem, o Senhor me aconselha a fazer isso? Por que o Senhor está me aconselhando a fazer isso? Por que isso foi criado de uma forma tão magnífica, para que eu pudesse entender? Quer dizer, a Lua é maior do que eu, a Terra é maior do que eu, algumas montanhas, até outros objetos, mas ele veio se preocupar conosco, dentro da nossa capacidade intelectual de definir, de entender, de priorizar, para que a gente possa entendê-lo. E toda vez que nós lemos o Zohar, a única coisa que se exige, estude essa Torá de noite. Estude essa Torá de noite. Talvez seja a palavra que nós mais repetimos ao longo de toda a história. Só que a Torá, ela tem duas vertentes, né? Ela tem dois lados. Ela é bilateral. Ela pode te dar o doce ou ela pode te dar o amargo. Depende unicamente da sua alma. Veja, então os 2 meses que foram para Sherem, que são aqui o signo de Shor, né? Touro e Gêmeos, né? Gêmeos, nascimento dos irmãos. Tudo isso está falando da Torá, de sistemas espirituais, de toda uma humanidade que é somente, unicamente, em todos os sentidos, influenciada por esses planetas que tem nela, né? Que tem nela e que dentro dela tem essa constituição de uma única questão. Então, o que acontece? Nós estamos no planeta Terra, né? Aqui nesse planeta nós estamos sentenciados a um ciclo. Esse ciclo, aqui tem um monte de micróbiozinho, que são chamados os inferiores, os seres humanos. A Lua é um pouco menor que a Terra, sabemos disso, a gente só está fazendo uma construção aqui. E todo momento, todos esses ciclos que Deus mandou para você, tudo que Ele construiu, tudo que ele implementou, todo o oxigênio que Ele te deu, tudo isso não foi de forma nenhuma para você, não estar longe da Torá, mas pelo contrário, para você ficar perto dessa Torá. Cada fagulha que saiu do sol, cada fagulha que iluminou a terra, cada fagulha que fez a lua aqui ficar, sobre os ciclos da terra, rodando, girando, ela estando cheia, estando vazia, ela em si é uma coisa, a sua lua interna é outra coisa. Todas elas tiveram que participar com os meses,
do calendário hebraico. Veja, e aí assim nesse ciclo, junto com outros planetas, Deus desenhou toda a nossa realidade. Tudo aquilo que é palpável e tudo aquilo que é espiritual. Uau, qual Deus se preocupa com isso? Não é a construção do que você tem somente, dos seus bens materiais, de um carro, um pedacinho de terra, um notebook, ele deu tudo, absolutamente tudo. E nós não conseguimos enxergar isso. Me deu tempo sobre essa terra para eu poder estudar a Torá, para eu poder. A humanidade vai para um lado, está se preocupando, olhando como um boi para essa terra, olham só para o chão e não olham para essas belezas, essas questões magníficas. Então, a pergunta que fica: tudo está sendo anotado, tudo está sendo anotado, tudo está sendo percebido. Veja, é o que o Zorra fala. Vamos continuar aqui então. Então veja, eles exterminaram até o último desejo de doação. Disse José, por sua vez: faça isso, Zote, viva. Falou para os seus irmãos, para os meses do ano. Por quê? Porque temo a Deus e guardo a santidade da aliança. Abrite de estudar essa Torá, de entendê-la profundamente, não é? Todo esse procedimento foi exclusivamente em consideração a Benjamim. Quem é Benjamim? A letra Lamed, que é a letra mais sagrada e santa, que está ligada ao mês de Libra, quando nós vamos de novo receber a Torá, que nós a quebramos no meio do ano. Ali quebramos a Torá, não entendemos, deixamos ela de lado, trocamos pelo jogo de futebol, ou talvez uma notícia importante que ia chegar, ou talvez alguma coisa que não, sabe, que não me possibilitaria. Por exemplo, eu trabalho para que eu possa ter tempo para estudar a Torá, ou eu trabalho para outras coisas. Para que eu trabalho? Aonde eu dedico todo o meu tempo? Para que eu dedico todo o meu tempo? E aí é a seriedade que eles estão falando aqui. Mas veja, em Benjamim você pode fazer de novo lá um conselho com o Eterno. Chegou Yom Kippur e disseram um ao outro: somos verdadeiramente culpados para com nosso irmão. Ou seja, o influxo não passou para nós porque nós não estudamos essa Torá, nós não entendemos. Como ela é a última que manda uma bênção para cá, e dentro do homem ela também tem que estar ativada, nós erramos contra quem? Contra José. E errar contra José é o conector dos conectores, o último plano, a letra TAV. Então, se eu coloco aqui a letra TAV, a recepção e a doação, erramos contra o nosso irmão, erramos contra o nome Shaddai. Erramos profundamente, não entendemos, fomos para outro caminho. Por quê? Não quisemos estudar essa Torá. Não quisemos priorizar essa Torá. Fomos mais preocupados com a nossa vida, porque a própria vida nos sentenciou a isso, e aí criamos várias desculpas. Ó, não nos preocupamos com o nome que está aqui em cima. E depois disso, não consertamos e não conseguimos comprar a cova de Marpelá. Também não conseguimos. Por quê? Porque nós não tínhamos o dinheiro sagrado para isso. Nós não tínhamos os 400 ciclos de prata que são necessários para comprar isso. Que na verdade é misericórdia sobre misericórdia, doação sobre doação, e não tínhamos. Ficamos presos nessa metáfora das histórias dentro do nosso plano, achando que José estava no Egito e que realmente o faraó prendeu o povo de Israel e que realmente... Não, está tudo dentro da alma, está tudo dentro de nós. Veja, então é isso que está sendo construído aqui. E disseram um ao outro: somos verdadeiramente culpados. Um para o outro, literalmente, uma fome para o seu irmão. Refere-se a Simeão e Levi. É a mesma referência está contida nas palavras. Eles diziam um para o outro, literalmente, um homem para o seu irmão.
Vejam, esse sonhador está chegando. Isso é aqui no Gênesis 37:19, ou seja, quando estava chegando os sonhos, quando estava chegando as forças, quando estava chegando as implicações, eles não queriam ficar sob o comando de Joseph, eles não queriam ficar sob o comando de Esode, eles não queriam chegar ao nível de doação. Aqui a gente, lógico, está falando de um nível muito alto dos nossos patriarcas, dessas forças de Torá. E diz aqui, qual é o homem e qual é seu irmão? Um homem deve se referir a Simeão, como na passagem. Ele veio um homem dos filhos de Israel. Isso é o Números 25:6. Simeão arrependeu-se do seu ato e chorou e sentiu remorso e disse: somos verdadeiramente culpados. Culpados pelo quê? Culpados por receber a Torá lá no mês de Sivan e quebrá-la. Idolatria. E foi por causa do seu arrependimento que o boi, que representa, né, Shor, que é o mês de Iá, está sobre esse masal, se tornou o seu emblema. O mesmo de José, do qual está escrito, como primogênito do seu touro é a sua glória. Isso é Devarim 33:17. Por isso lemos, e ele tirou Shimeão de entre eles, visto que José queria separá-los da influência de Levi. E visto que os dois, estando juntos, poderiam encontrar motivo para acusação contra ele, contra Shimeão. E ele amarrou diante dos olhos dele, e ele o amarrou diante dos olhos dele. Já foi explicado que ele o amarrou apenas diante dos olhos deles, mas depois eles saíram, ele lhe deu comida e bebida. Para isso, portanto, estava longe de José agir nesse sentido. Na realidade, ele agiu com o homem para como irmão num amor verdadeiramente fraternal, sem qualquer outro motivo. E não só para Simeão, mas para com todos os seus irmãos aqui presentes. Foi assim que está escrito. Então ordenou que enchesse os seus vasos de trigo e lhe deu provisões para a viagem. E assim foi feito para eles. Ele fez tudo isso com espírito de fraternidade. E Iossi iniciou um discurso sobre o versículo. Embora não sejam fortes e muito, eles também serão cortados e desaparecerão. Embora eu tenha afligido-te, não te afligirei mais. Isso é Naum 1:12. Ele diz, esse versículo foi exposto da seguinte forma: quando um povo vive em paz e não acolhe pessoas briguentas no seu meio, Deus tem compaixão deles e não lhe é aplicada a justiça severa, mesmo que adorem a ídolos. Olha, isso está em harmonia com o versículo: Efraim está apegado ao serviço dos ídolos, deixa-o em paz. Então, Efraim e Menaxe e Efraim são os 2 meses de Adar. Isso está em Oséias 4:17. Na expressão, eles também serão cortados, a palavra da mesma forma, né? Vamos dar aqui Oséias 4:17. Que passei direto, é o sono, desculpa, fui direto. Salmos, Malaquias, Zacarias, aqui. Está aqui. Então, veja, Efraim, então aqui está Rabor, né? Ele é viciado em Etzavim, né? A palavra Etzavim, Aferim, tá vendo? Efraim, não é? Haná, e aqui a palavra Lô. Então, tem muito a ver com o que está escrito aqui embaixo, né? Então, ele está envolvido com essas imagens, né? Imagens que ele construiu, descansar, ele está em fazer essas imagens, né? Isso é o que está
vai trazer a questão Atzilavim, né? Que está lá no início da Torá, a gente tem a palavra Tzilem, que Deus fez, né? Como seus imagem, o homem como se fosse essa imagem. Na expressão eles também serão cortados. A palavra da mesma forma continua. Pensei na palavra paz, que precede acrescentando a caridade, que é paz. Lembra que a gente falou de tzedakah lá em cima, ó, tzedakah? Pois quem promove a caridade, quem promove a tzedakah, para a Torá, para a Kabbalah, promove a paz, porque nós vamos ter muito mais pessoas formadas, muito mais pessoas entendendo a Torá, muito mais pessoas podendo avançar no conhecimento e sendo sábios. Veja, então essas pessoas promovem a paz, tanto no mundo superior como no mundo inferior. Aqueles que são mutilados, significa aqueles que deixam mutilada a sua substância dedicando-se à caridade. Então veja, aqueles que se deixam tirar de si todos aqueles desejos ruins e deixam se doar para tzedakah, para ser um tzadik, para doar para si, para doar livros para si, para doar para o ensinamento da Kabbalah, todos esses se apegam a isso. Sobre eles o versículo diz: e ele ou aquilo passará, e não como teríamos esperado, eles passarão. Mas isso passará, isto é, o irado julgamento do céu. A palavra passar, na expressão passar, é usada como relação ao semelhante, ao versículo, até que a indignação tenha passado. Então veja, o seguinte é uma interpretação alternativa. Assim diz o Senhor que você é perfeito, Shelemim. Isto é, uma alusão a constantemente serem perfeitos em todos os lugares, ao mesmo tempo no alto, aqui na base. Bom, e por outro lado, o homem é defeituoso em todos os sentidos. Assim está escrito: ainda anda diante de mim e ser perfeito. Aqui, ó, você deve andar diante de Hashem e ser perfeito. Ser perfeito no estudo da sua Torá. Separar o melhor que você pode para o estudo dessa Torá. Colocar tudo que você pode para o estudo da sua Torá. E ainda na sua diversão, quando você for se divertir, você deve colocar essa Torá na roda de amigos. Você deve falar dessa Torá, mas você deve falar dela com toda a intenção do seu coração. Que o pensamento da sua mente, que o seu coração e a sua boca possam falar como nossos sábios. A minha boca vai gotejar palavras bonitas dos céus, palavras que entram na alma e que são a verdadeira essência de todas as coisas. Então não se perde tempo com coisas que não são de Torá, não se perde tempo com coisas que são contrárias à Torá, com pensamentos que vão te afastar da Torá. Veja, o que implica que Abraão, antes que o sinal da aliança fosse confirmado nele, era defeituoso. Perfeitos são igualmente muitos, ou seja, os filhos de Israel. Observarem esse preceito, pelo qual se tornam perfeitos, e não permanecem num estado de incompletude, crescerão e se multiplicarão, pois as almas não descem ao mundo, exceto através da Torá. E o versículo continua: e assim, se forem circuncidados, tirarem o desejo da recepção, isso passará sobre eles. A última parte referindo-se à mancha dos incircuncisos, que antes haviam guardado neles. Por sua vez, o que se segue é outra interpretação do versículo. Assim diz Hashem: se são perfeitos e igualmente numerosos, então essa alusão aos filhos de Jacó, que enquanto estavam na presença de José eram perfeitos, por estarem com aquela que guardava a pureza da aliança. Mas quando eles se separaram de Iosef, tendo ido, deixado Iosef e Simeão para trás, então ele ficou irado e o julgamento foi invocado em favor deles. O termo avá, literalmente, passa por cima, indica similaridade, raiva no versículo, pois o Senhor está cheio de ira, não é? Ver ao ar, literalmente passar, ferindo os egípcios. Observe que há um julgamento severo e um julgamento suave.
Enquanto Deus castiga os egípcios, enquanto aquelas pessoas que não seguem a Torá estão sendo sentenciadas do nosso lado, nós estamos sendo salvos. É a mesma coisa. Um julgamento suave e um julgamento severo. E quando o julgamento gentil é nutrido por julgamento severo, ele próprio se torna duro e formidável. Quando o julgamento é invocado contra Israel, é um julgamento brando, que não foi endurecido, pois um julgamento severo, não é o Israel que a gente conhece, mas aqueles que estudam a Kabbalah e que estão entrando no nível de doação. Então veja, o julgamento é brando e não foi endurecido por um julgamento severo. Mas quando a sentença é invocada contra as nações idólatras, o julgamento gentil é endurecido pela severidade do julgamento do alto e se torna terrível. Assim está escrito: e o Senhor ficará cheio de ira ao ferir os egípcios. Onde o termo vevar, literalmente ele passará, indica que ele fica cheio de ira e indignação e aplica o castigo. Observe-se de passagem que quando 10 pessoas se reúnem numa sinagoga e um deles sai, Deus fica irado com essa pessoa. Tá? Então, se uma pessoa está numa sinagoga para uma reza, para um estudo de Kabbalah, num grupo de Kabbalah, essa pessoa sai desse estudo, Deus fica irado com ele. De acordo com outra interpretação, a segunda parte do versículo diz: e da mesma forma eles, isto é, as más ações do homem, serão removidas e ele será esquecido. O que é ser esquecido? Abisimeon disse: quando a alma deixa esse mundo, ele deve passar por muitas provações até chegar ao seu lugar. E finalmente existe um rio de fogo que flui perpetuamente, pelo qual todas as almas devem passar e se banhar. E quem é que pode suportar isso e passar por isso sem medo? Mas a alma do justo passa sem medo e se encontra em seu lugar santo. E o homem que faz tzedakah, caridade nesse mundo, tendo doado os seus bens para fim de caridade, de tal alma está escrito: ele passará, isto é, ele passará por aquela região sem medo, e um arauto proclamará diante daquela alma: embora eu tenha te afligido, não te afligirei mais, porque quem for digno de passar por aquela região está isento de maiores problemas. Então, cabe perguntar qual foi a necessidade de cadastrar, todos esses incidentes dizem a respeito de José e seus irmãos. Contudo, a Torá é a personificação da verdade, todos os seus caminhos são de santidade, não há palavra na Torá que não contenha verdades e exemplos sublimes e sagrados, escondidos para o homem, para que ele possa prestar atenção a eles e segui-los. Em relação a isso, o Rabi Yossi iniciou um discurso sobre o versículo: não diga, devolverei o mal, espere pelo Senhor e ele o salvará. Ele disse: observe que o santo fez, o homem com um propósito que ele se aderisse firmemente à Torá, só para isso. Se aderir firmemente à Torá e andasse no caminho da verdade, que é a própria Torá. Foi para isso que nós fomos feitos, para o lado direito e não para para o lado direito e não para o lado direito, para o lado esquerdo, Não para o lado esquerdo, visto que deveria ir para a direita. Os filhos do homem devem abundar em amor, um pelos outros, todos os homens, todas as pessoas, e excluir a inimizade do seu meio, para não enfraquecer o lado direito, que é o lugar ao qual Israel tende e adere. Por essa razão, existe um bom instigador e existe um mau instigador. Qual você vai seguir? Não é? E cabe a Israel fazer com que o bom instigador domine o instigador do mal, através de boas ações. Mas quando o homem se vira para a esquerda, o instigador do mal ganha domínio sobre o instigador do bem, e após ser incapacitado, ele é restaurado à força pelos pecados do homem. Pois esse fardo de aflição só é fortalecido pelos pecados do homem. Portanto, é apropriado que o homem veja que o instigador do mal não é fortalecido pelos seus pecados, Do mal é fortalecido pelos seus pecados. Tanto mais que o bom instigador deve ser dado mais poder, as coisas boas, e não o mau instigador.
Por isso a Escritura nos ensina: não diga e vou completar o mal, achalmará. Espere no Senhor e Ele te salvará. Segundo outra interpretação, o primeiro versículo nos ensina a não retribuir o mal com, não é? Com o bem. Por quê? Quem retribui o mal com o bem, o mal não sairá de casa. E, além disso, o homem deve também mesmo abster-se de retribuir o mal com o mal, mas deve esperar no Senhor e Ele te salvará. Ou seja, nem pagar com bem, nem com mal, mas esperar em Hashem. Esse ensinamento teve o seu exemplo em José, o justo, que se absteve de retribuir aos seus irmãos quando esses caíram na sua mão. Ele dirigiu a si mesmo as palavras: esperei no Senhor e Ele vos salvará. Porque temi Hashem, seja Ele assim, disse aos seus irmãos: faça isso e viva.